específico que vocês tentaram e não conseguiram? Não? Ok. Então, vamos começar nosso último encontro do curso de R, tá? Esse curso está baseado no material da DataFlare. Deixa eu já começar a compartilhar a minha tela com vocês. Estão vendo minha tela? Acredito que sim. Sim. Perfeito. E aí, então, eu vou aqui para o RStudio Cloud. No caso, eu estou na conta da Daniele, né? E, antes de mais nada, queria passar aqui com vocês o tema do nosso último encontro, que são visualização, ou seja, gráficos. Como fazer gráficos no R, né? E para isso nós vamos aprender alguns exemplos simples que cada forma de apresentar você pode editar. Então vamos navegar por essas peculiaridades também. Vamos tentar tratar um pouquinho disso. E também quero apresentar um material, acredito que muita gente aqui esteja interessado em análise acadêmica, né? Um pacotinho que eu gosto bastante, que é o Bibliometrics, né? É um pacote que faz análise bibliométrica dentro do R, tá? Muito bem. Então, aqui temos, basicamente, né, dentro do R, uma série de potenciais pacotes que podemos usar. Shine é uma forma que eu ainda não utilizei, né, mas eu sei que vem ganhando força, que parece ser bastante prático, né, para quem quer utilizar o R de uma maneira uma interface mais visual, tá bom? Desses pacotes aqui, o que eu uso mais é o ggplot 2, que é o tradicional. Mas, né, à medida que vai passando, novos pacotes vão auxiliando o pessoal. TidQuant, por exemplo, é um pacote que vem ganhando muitas aplicações, né? O Plotly também são pacotes aí que o pessoal gosta de utilizar. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou utilizar basicamente, né, alguns exemplos gerais, como gráfico de dispersão, boxplot, gráfico de setores, né, ou gráfico de pizza, e gráficos de barras, e alguns gráficos específicos que a gente encontra na literatura, né? Bom, basicamente, esse gráfico que resume o procedimento que a gente faz é a criação de um gráfico, né? Então, a gente primeiro vai ler o pacote, né? Escolhe qual tipo de gráfico a gente quer fazer, com os seus argumentos e detalhes, né? Roda o comando para gerar o pacote, para gerar o gráfico em si, né? Para isso, alguns dispositivos são necessários, que precisamos nos atentar, e depois salvamos, né? Temos a visualização dele rápida no screen, né, dentro da tela, e temos algumas opções de salvamento, tá bom? Muito bem.
já adiantando o expediente para o que interessa, vamos aqui tratar, né, da criação de alguns gráficos, né? Então, para facilitar a nossa vida, ele tem alguns exemplos aqui. Eu vou utilizar esses próprios exemplos para a gente fazer criação de gráfico, né? Vou copiar aqui. Vou abrir um script novo aqui, né, para a gente visualizar, tá? Então, ele está pedindo esse pacote. Magritte TTR, Dplyr, né, e o ggplot. Todos eles já estavam instalados. Se não tiver, não se esqueçam, né, de instalar o pacote caso necessário, tá? Então, ele vai precisar de dados. Aqui, no caso, pegou uma base de dados disponível dentro do R, que é o MTCars. É uma base de dados simples, né, MTCars, que tem algumas informações a respeito de carros, e aqui ele separou, né, as variáveis cilindros, né, e média de MPG para trabalhar, né? E ele vai gerar o gráfico a partir desse comando aqui. Vou até dar uma distância, né? Que está na linha 9. Então, ele criou um gráfico de barras aqui, né? Desculpa, um histograma, tá? Lembrando que o histograma é um pouquinho diferente de um gráfico de barras, né? Por questões estatísticas, mas que, né, serve de referência, né? A contagem aqui de elementos em cada um dos valores disponíveis, né? Então, percebam, o histograma a gente sempre considera um intervalo. Então, aqui ele considerou um intervalo de 3 a 5, depois de 5 a 7, depois de 7 a 9. Como ele só tem o valor inteiro, 4, 6 e 8 cilindros, né? Então, ele pegou aqui a contagem da média de MPG, né, para fazer a construção do, da, do histograma, tá bom? Então, esse é um gráfico simples, né, de contagem, sem maiores detalhes, né? Outro gráfico que se usa é o scatter plot, né, o gráfico de, de dispersão, né, que a gente chama. Aqui tem o gráfico de barras, né? O gráfico de barras, geralmente a gente utiliza variáveis categóricas no eixo. O box plot, que tem a contagem dentro da sua base de dados de mínimo e máximo, sendo essas variações aqui, né? Os percentis, que são primeiro quartil e terceiro quartil. E aqui no meio a gente tem a mediana, é o tradicional. Tá? Gráfico de área também, que ele vai desenhar uma linha e preencher o lado inferior da linha. Gráfico de calor, né? Correlograma. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? O gráfico de calor, né? Que ele determina aqui qual a potência, e aí vai mostrar. Ele está sem aqui os exemplos, né? Mas a gente pode construir juntos aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui ao gráfico de barras. Então, esse gráfico pode ser tanto vertical quanto horizontal.
pode ser por barras agrupadas ou empilhadas, né? E aí você precisa colocar algumas informações, né, para aparecer. Você também pode fazer para distribuições, pode colocar tudo isso junto, só não tem exemplo, né? Então vamos voltar aqui e vamos procurar alguns exemplos com MTCars para cada um desses gráficos. Bom, segundo gráfico aqui, scatter plot. Então, vou colocar aqui, scatter plot, exemplo, no R. Então, tem aqui um site que chama rGraph Gallery, que vai te fornecer uma série de exemplos, né? Você escolhe aquele que melhor lhe interessa. Vou compartilhar isso no chat para vocês verem, né? Vou até tirar o link do Scatterplot que vocês vão ver muitos outros lá, tá bom? Quem quiser ver aqui desde o comecinho, ele aparece aqui, né, uma série de opções. Então, gráficos de vários tipos, né? Aqueles todos que eu comentei com vocês. Vamos aqui no Scatter. Só um minutinho, pessoal. Só um segundo. Pronto, voltando. Vamos lá. Voltou, Daniel? Voltou sim, Flávio. Voltou rapidinho. Ah, ok. Vamos lá. Então, temos aqui alguns gráficos para scatter plot, né, para gráfico de dispersão. Esse daqui é o básico, que usa o Geometric Points, né? Vamos acessá-los aqui. Ele geralmente usa o MTCars como modelo também. Aqui ele está usando a base de dados Iris. Vamos usar essa base mesmo, tá? Não tem problema não. Eu explico para vocês como ele funciona com essa base. Então vou rodar aqui ggplot iris geomePoint. Então vocês veem que o gráfico é idêntico, né? O que ele fez? Ele pegou aqui, ó, o comprimento de um objeto CEPAL. Eu esqueci os detalhes dessa base, né? Ele pegou um objeto CEPAL e mediu o comprimento e largura, né? E está mostrando aqui a relação entre todas as observações, né? Observando essas duas variáveis, né? Comprimento e largura de CEPAL, né? Se você olhar o comando descrito aqui, né? A única coisa que mudou o de cima apresentou barra geométrica e aqui apresentou pontos geométricos, né? Então, o ggplot ele vai fazer justamente essa separação, né, para você utilizar. Usou como dados aestéticos, é aquele formato tradicional, né? Você precisa elencar quem é X e quem é Y, né, para fazer o gráfico de dispersão, tá? Então, aqui nada mais está fazendo do que comparando duas variáveis
essa base de dados íris, tá? Qual outro gráfico a gente quer fazer? Histograma? Histograma acabamos de fazer, né? Mas vamos olhar aqui. Existem gráficos mais sofisticados dentro do scatter, né? Ué, cadê aqueles? Tinham um gráfico aqui, né? Você também pode colocar texto nas figuras, você pode colocar linha de regressão, você pode colocar um histograma, né, mostrando aqui a distribuição deles. Né? Pode usar a função plot para fazer também, né? Colocar as linhas de regressão, como já falei, enfim, aqui tem uma larga possibilidades e vocês vão e desenvolvem da maneira que acharem melhor, tá? Aqui usa o pareamento de gráficos, né? Para quem quiser fazer mais de um gráfico ao mesmo tempo, eu já vou utilizar essa função para vocês observarem, né? E a gente vai repetir esses gráficos aqui embaixo para vocês verem de maneira... Opa! Ele não está permitindo eu copiar? Não está permitindo. Então eu vou escrever isso aqui do lado. No RStudio para a gente fazer. Então eu vou criar primeiro uma base de dados, que é uma sequência de 1 a 29, né? Mais 4 vezes esse comando runif, que ele quer saber quantos valores vão ser rodados, e aqui ele só colocou o valor mínimo 0,4. Tá? O B vai ser uma sequência de 1 a 29 ao quadrado, mais o runif 29. Isso daqui é só para a gente fazer o exemplo igual tá aqui, tá bom? Vamos usar o par mfrow. Ou seja, o que diz esse comando? Vamos aqui criar o ambiente de vários gráficos, né? Esse par mfrow eu tenho que inserir, né, aqui quantos elementos vai ter em linha e quantos elementos vai ter em coluna, tá bom? Então, o que significa esse par 22? mfrow igual a c22. Significa quantos elementos eu vou ter em cada linha, quantos elementos eu vou ter em cada coluna, quantos gráficos, né? Então, se eu quiser 5 linhas e 3 colunas, eu vou digitar o par mfrow dessa maneira, tá? Lembrando que quando a gente executa esse comando, eu vou voltar para o 2.2, o que ele vai fazer? Todos os gráficos que ele criar daqui para frente, ele vai criar sempre num pacotinho de 4 gráficos, em 2 linhas e 2 colunas. Então, depois que terminar de rodar o gráfico, esse quarteto, né, e você não quiser mais, lá no final você tem que voltar isso para o modo mfrow, né, igual a C11, que aí ele vai fazer um gráfico de cada vez,
apresentando isso, tá? Então, agora, vamos colocar aqui o plot de AB, né, usando pontos de tamanho 20. Vamos ver o que acontece. Ctrl Enter, vejam que ele apareceu aqui, né? A demonstração daqueles resultados. E está ocupando apenas 1/4 da minha tela. Tá? Então, o próximo gráfico que eu vou construir, vamos chamar de plot. E aí ele quer A menos B, né? Usando pontos do tamanho 18. Então, tá feito o gráfico, né? Aqui ele apresentou o gráfico A por B, e aqui ele apresenta o gráfico, né, A menos B na coluna. Agora vamos fazer um histograma. No caso, ele quer o histograma de A, sem borda. Então, ele não deve aparecer esse quadrante externo aqui. Creio eu, né? Usando cores. Então, ele preferiu configurar no formato RGB. Então, aqui eu ponho o código RGB 0.2, 0.2, 0.8. Não sei exatamente porque tem 4 dígitos aqui, mas ele está configurando as cores R, G e B, a tonalidade. Vamos colocar o título vazio, né? E vamos gerar o gráfico. Então, apareceu aqui, não tem, né, o fechamento da barra, né? Nós temos aqui a contagem do elemento A, né, em termos de distribuição. Ao que parece, ele dividiu o histograma automaticamente em 5 unidades. E aqui está contando a frequência dele. Vamos colocar o boxplot, né, de A, usando a cor, no caso, ele quer em cinza. E o rótulo do eixo X, ele quer que apareça A, mas eu não vou colocar A. Vou colocar aqui eixo X, para vocês verem. Ó, rótulo do eixo X, só para vocês verem como vai ficar, tá? Ctrl Enter, vejam aqui como apareceu, né? Vou dar um zoom para visualizar ele maior. O que é interessante a gente olhar nesses gráficos, pessoal, vejam que são 4 gráficos. Vocês viram que a gente pode editá-los, né? Colocar as informações da maneira que nos atende. Detalhe, tá? A gente está vendo isso pequeno? Está pequeno? Pode aumentar. E quando a gente aumenta, ele automaticamente reconfigura, tá bom? Isso é muito legal que o R tem de propriedade. Alguns detalhes que eu sinto muitas vezes que precisa de um ajuste geralmente esse rótulo está um pouco distante, né? O tipo de letra a gente às vezes precisa mudar, né? Dá para mudar sim esse tipo de letra. Agora eu não me recordo como que faz, mas dá para fazer. Muitas vezes também os eixos aqui não se encontram, né? Podem ver aqui, né? O encontro está em menos 800 e alguma coisa e 0. Então, são coisas que a gente precisa definir, né? Ele não faz de maneira automática. Tá bom? Vamos salvar esse gráfico, né? Eu posso clicar aqui e salvar a imagem, porque ele criou ela de maneira automática pelo site. Então, posso salvar como PNG, né? Eu vou cancelar. Eu gosto de salvar por aqui, ó, exportar.
Então, posso exportar como PDF ou como imagem. Eu gosto de exportar como PDF porque ele mantém uma boa qualidade, é adaptável para colocar em qualquer lugar, além de ficar bem pequeno. Se você quiser determinar o tamanho do gráfico também, você pode fazer essa adaptação. Então, eu quero um gráfico de 5 por 5 inches, né, polegadas. Eu vou chamar de rplot exemplo, né? Então, eu vou visualizar após salvar, né? Clico em salvar. Então, ele gerou o gráfico para mim, está salvo. Posso abaixar, no caso, como eu estou no RStudio Cloud, né? Eu posso abaixar e o gráfico está aqui. Então, vocês podem ver que dando o zoom, né? Vou dar um zoom bem grande aqui, para vocês verem que ele não perde qualidade na apresentação, né? Professor, e se eu quiser salvar só, por exemplo, o Blockplot desses 4? Perfeito. Isso daqui foi só um exemplo de usar o MFRAW. Vamos lá? Eu vou voltar aqui para o MFRAW 1.1, que a partir de agora, cada gráfico ele vai fazer uma única. Vamos pegar o Boxplot. Desculpa, Ctrl V. Vou colocar ele aqui, ó. Vou fazer só esse gráfico agora. Pronto. Clico em exportar. Vou salvar esse como imagem, para vocês verem. Exemplo. Como ele está com... E aí eu quero ele 500 por 500. E visualizar. Salvando. Tá aqui. Vamos baixar? Aqui ele não deu opção de salvar, não sei porquê, mas vamos lá. Vou cancelar porque eu vou baixar. Quando a gente fez isso, ele veio aqui nos arquivos e salvou uma cópia. Né? Então eu vou clicar aqui e vou fazer o download, que vai ser por aqui, export. Então quero abaixar esse cara dentro do meu downloads e vou abrir. Vamos visualizar ele. Tá aqui o gráfico, vou aumentar também para vocês verem, né? Aqui então, só para mostrar, né? O PNG ele não consegue manter a qualidade do gráfico, tá? Em PDF ele consegue, tá vendo? Ele perde essa qualidade. Deixa eu lembrar. Vou trazer uma informação do tamanho do arquivo, né? Esse gráfico ele tem apenas 5K em PNG, né? É muito pequeno. Isso é uma vantagem também. Deixa eu abrir aqui em PDF, né, e trazer as informações. Esse gráfico que nós acabamos, esses 4 gráficos juntos, eles ocupam um tamanho de 8 KB no arquivo PDF. Ou seja, diante de tanta qualidade, né, nesse mundão aqui de qualidade, ele ainda permanece com um gráfico de capacidade muito pequena, né? Então essa é uma das vantagens de fazer gráfico no R. A gente consegue salvar ele em PDF, vejam aqui, né? 7.7 KB, é um gráfico ridiculamente pequeno. Então, para quem vai colocar muitos gráficos nos trabalhos, né, o R ajuda demais a fazer isso, né? Vamos voltar aqui para os exemplos, né, para a gente visualizar. Já vimos aqui o gráfico de barra, o boxplot, usando os dados de quem que foi? Do A, né, que foi um mero exemplo. Vamos só visualizar quem é A, porque
Às vezes a gente não sabe o que que é, né? Ah, é uma sequência de vários números aqui, ó. Né? Tem vários valores. É simplesmente uma coluna, né? Um vetor com 29 observações, tá bom? Foi só utilizado a critério de exemplo. Gráfico de área. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui no Gallery. Cadê o Gallery? Fechei o Gallery. Ah, tá aqui. Vamos ver se tem aqui gráfico de área, para a gente ver algum exemplo. Então, box plot a gente já viu. É o gráfico de densidade. Creio eu que ele vai chamar. Né? Vamos ver se ele tem aqui. Aqui tem exemplos de agrupamento e empilhamento de gráfico de barras. Aqui, gráfico de área. Né? Se quiser área empilhada, vamos fazer um de área empilhada para vocês verem. Né? Então, vamos pegar esse daqui. Usando o ggplot. Agora aqui eu vou poder, muito bem. Opa. Então aqui temos o RStudio. Vamos fazer mais um exemplinho, né, de usar esses dados. Pessoal, ele está pedindo para ler o ggplot2 e o dplyr, mas a gente já leu, tá bom? Não precisa ler novamente. Tá? Tanto que eu nem vou executar. Se ele der algum problema, eu volto e leio, mas aparentemente ele já foi lido. Então aqui ele vai criar algumas variáveis, tempo, valor, grupo, e o data ele vai fazer um data frame acumulando esses 3 vetores. Então vejam que ele criou aqui o data com 49 observações e 3 variáveis. Então vamos fazer usando o ggplot, né, usando como eixo x a variável tempo e como y a variável valor, né? E no caso foi essa segunda variável aqui. Então ele vai e acumula, né, dentro de cada grupo. Então ele está usando aqui o, o, o preenchimento, né, da curva, o preenchimento aqui de cada parte da pilha, né, com a cor do grupo. Todo o empilhamento, essas duas cores aqui não ficaram muito legais, né? Mas isso é possível a gente adequar também. Tem as propriedades que a gente pode vir e definir a cor de cada um dos grupos aqui dentro dos argumentos do Geometric Area. Tá? Legal. Então, vimos aqui um gráfico de área. Vamos fazer um gráfico de linha que eu vi aqui para a gente fazer, justamente para vocês verem a linha pura, né? Como funciona a linha. Sim. Onde que eu estava? Aqui, um gráfico de linha e depois a gente faz o gráfico de área de uma linha simples, né? Então vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui são 3 linhas. Vamos fazer um gráfico de linhas ao mesmo tempo, para vocês verem como funciona. Talvez tenha que baixar esse pacote Baby Names aqui. Vamos ver se ele tem disponível para mim esse pacote. Baby Names. Não tem. Então deixa eu instalar rapidinho. Baby Names. Opa. Sim. Tomara que seja rápido.
Às vezes demora um pouquinho, mas é legal da gente visualizar, né? O gráfico que vai sair. Aqui ele vai criar vários gráficos ao mesmo tempo, tá? Tá instalando aqui, mais alguns segundinhos. Vamos esperar só uns... pronto, instalado. Vamos então ler o pacote Baby Names. Então eu quero que salve aqui apenas os nomes Ashley, Patrícia e Ellen, e também do sexo feminino. Então ele salvou aqui 351 observações e 5 variáveis. Vamos fazer o gráfico, então. Muito bem. Vamos dar uma olhada melhor nesse gráfico. Esse gráfico ele construiu aqui, né, a distribuição ao longo dos anos, né, de quantas crianças nasceram, né, com esses 3 nomes, Ashley, Ellen e Patrícia, né? Então, cada um teve seu momento de destaque, né? Que é o que está mostrando. E é interessante observar, né, o formato dessas curvas, que são bem parecidos, além deles, né, andarem juntos. Então, esse é um gráfico de linha simples, com 3 acumuladas. Isso não é difícil de fazer, é só usar o argumento chamado group, né? E aí ele consegue fazer isso para a gente, tá? Então, sem problemas. Você pode muito bem fazer esse agrupamento sem... nem precisa fazer o agrupamento, você pode pura e simplesmente fazer uma única linha, tá bom? O que mais? Vamos ver a área, como que ela é possível de ser feita. Então, esse daqui é um gráfico de área simples, né? Então, esse daqui, um gráfico simples com ggplot, aqui com alguns detalhes a mais. Deixa eu ver. Eu queria que não tivesse gradiente na cor, mas vamos ver esse daqui, que ele destaca a linha, né? É esse gráfico aqui. Só conferir. Então vamos aqui no R, fazer o uso do xValue, que ele vai armazenar números de 1 a 50. E aqui ele cria uma distribuição normal, né, acumulada, coisa simples, com 50 observações. E aí cria o data frame com eles. E o gráfico que vai gerar, né, é esse aqui. Ele tá um gráfico simplesinho, né? E aquele escuro. Não foi esse gráfico criado aqui. Vamos dar uma olhada. O gráfico, na verdade, é esse aqui. Então, esse é o gráfico simples de área e esse é o gráfico, né, sofisticado. Então, ele colocou aqui, ó, o área usando esses argumentos. O alfa é uma relação de cor, né? Ele colocou a cor aqui no formato hexadecimal, né? O gráfico da linha tá junto, né? Vejam que tem aqui esse maisinho, significa que eu vou colocar esse gráfico aqui dentro do mesmo quadro, né? O ponto também, né, colocou o maisinho justamente para adicionar. Ele colocou um tema básico, esse Y é um tema genérico, né? E também adicionou um título, tá? Então vamos rodar esse comando todo. Ele está dizendo que não achou o tema Y, então eu vou tirar.
simplesmente vou colocar aqui um comentário. Ops, comentário aqui é sustenido. Vamos rodar. Pronto. Realizou. Qual que é a diferença entre esse gráfico e esse que ele produziu aqui, né? Provavelmente é o estilo, né, de apresentação dos eixos. Vamos dar uma olhadinha, e da divisão do texto. Dá uma olhadinha aqui, ver se isso aparece. Então aqui vocês veem que o nome do eixo aparece no centro e aqui apareceu no final. Provavelmente quem faz isso é esse tema, que deve ser lido por algum outro pacote que a gente não leu, tá? Então, como assim que eu não li esse pacote? Copia esse comando, abre numa pesquisa e vê de que pacote ele faz parte. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pelo jeito é o pacote HRBR temas, né? Vamos ver se é isso mesmo que está fazendo. HRBR temas, né? Eu não sei se ele pediu para ler isso, mas vamos colocar aqui em cima para ver se foi isso que deu o erro, né? Library HRBR temas. Não tem esse pacote, então vamos instalar rapidinho. Vamos ver se é esse o problema. HRBR temas. Instalar. Como de praxe, demora um pouquinho instalar um pacote aqui no RStudio Cloud. Quando você tem instalado o R no seu computador, seja pelo RStudio ou outro, é mais rápido. Tá bom? Então, deixa ele instalar rapidinho aqui. Não deve demorar, porque deve ser apenas, né, esse pacote. Em conjunto. Espero que seja rapidinho. Pronto, instalado. Vamos ler. Então, ele está falando algumas informações para incluir algumas fontes. Não vou me preocupar com isso agora. Vamos tentar, então, rodar o gráfico usando o tem y. Perfeito, agora ele conseguiu rodar. Vejam que a letra que ele utilizou mudou, né? E os eixos aqui vieram com os nomes no final. Bom, isso são apenas definições estéticas. O gráfico permaneceu o mesmo. Vamos dar um zoom para ver o gráfico mais de longe, né? Vejam, né, o desenho da linha e a área preenchendo por baixo. Tá bom? Vejam que o nome apareceu aqui pequeno, né? Tem como aumentar esse tamanho? Tem como aumentar sim. Tá bom? Vegetitle. Esse daqui já apareceu grande. Deixa eu ver. X. Aonde que aparece os nomes? Eu teria que ver como é que aparece o tamanho, mas tem um lugar que a gente consegue definir o tamanho dessa fonte, tá? Não se preocupem, isso também é alguma coisa com Xlab, size, né? Então é bem tranquilo. Não se preocupem, é algo bastante tranquilo. Aqui, ó. Talvez seja isso aqui, ó. Subtitle, size, axis, title. Aqui, ó. Vamos pegar esse comando aqui. Está dentro do theme. Dá uma olhada aqui.
Axis size, vamos colocar isso daqui 20. E vamos rodar. Novamente. Ó, vejam como aumentou o tamanho, né? Vamos dar um zoom. E aí vocês veem que aqui o tamanho está bem maior, né? É totalmente editável. Vamos ver aqui qual que é o outro argumento, que é o X. O tamanho do texto no eixo. Vamos colocar o mesmo tamanho aqui dentro dos argumentos. Vou colocar 20 também. Vamos rodar. Vejam que essas letras agora são equiparadas. Vamos dar o zoom para visualizar. Tá lá. Letras todas do mesmo tamanho, né? Exceto Evolution of Something, ficou pequeno, que também dá para editar. Isso é apenas perfumaria, né, gente? É mais para a gente matar a curiosidade de como fazer gráfico aqui no R, tá? Muito bem, vou fechar aqui a documentação do HRBR Themes e vamos voltar aos gráficos, né? Então vimos aí heatmap. Vamos ver um heatmap, né? Um gráfico de calor aqui no R Gallery. Esse daqui ainda eu estou no gráfico de área, deixa eu voltar mais uma vez. Stream, Time Series, para quem quiser fazer, Xbeam, cartograma, conexões, bubbles, animações também, tem alguns exemplos aqui. Deixa eu ver o heat, aqui, heat map. Vamos fazer um gráfico de calor, né? Vou fazer um simplesinho aqui para não causar muita confusão, né? Vamos ver um simples aqui, né? Então aqui ele está fazendo um gráfico usando dados, né? Ele pegou uns dados aleatórios. Então vamos criar aqui esse gráfico baseado nesse exemplo, só para a gente visualizar como ele é construído. Então eu vou pegar letras apenas de 1 a 5, tá? Aqui eu vou fazer sequência de 1 a 5. Vamos fazer esse grid, que é uma maneira que ele definiu de construir esse dado. E vou, então, criar 200 valores. Só que ele deu um probleminha, né? Ele falou que tem. Então, deixa eu usar o original aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente precisa um pareamento de múltiplos aí. Como eu não conheço muito bem essa função, eu vou fazer exatamente como ele construiu, né? E aí aqui tem um gráfico de calor feito com essas 20 variáveis, né? E com todas essas letras, sendo Z o nível de de correlação, né? De relação entre essas variáveis e as letras do alfabeto. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco, porque o gráfico ficou muito poluído, né? Então era bom que a gente diminuísse um pouquinho. Vamos ver se diminuir aqui a sequência de letras. Agora ele conseguiu. Pronto, 5 variáveis com a letra até T. Vamos diminuir para 10 letras aqui, para ver se ele faz. Então, 50. Vamos colocar aqui 3.
Pronto, aqui esse gráfico fica mais simples de visualizar, né? Gráfico de calor com apenas 3 níveis, né? De 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3. Usando aqui o eixo X, ou esses elementos de letras, e aqui 5 variáveis, né? Então fez o comparativo da presença dessas letras, qual a intensidade em cada um dessas variáveis simuladas, né? Muito bem. Nosso tempo está ficando curto, pessoal. Eu vou agora para o pacote Bibliometrics. Alguma dúvida aí no uso dos gráficos para elaboração? Não? Acho que esse... Diga. Bom, eu acho que tá beleza, Flávio. Agora é mais treinamento mesmo, né? Isso, é prática. Exatamente. Esse R-Graph Gallery aí ajuda bastante porque ele vai usar muitos exemplos usando o ggplot, que é o universal, né? E aí tem também esse paralelo com outros pacotes que, né, os argumentos a gente, na prática, vai aprendendo a manipular. Legal, então vamos lá para o Bibliometrics para vocês conhecerem como ele funciona, né? Esse link aqui, ele vai para a documentação do pacote. Eu vou passar ele para vocês, para quem quiser acessar, né? Esse pacote, ele é bem interessante, serve para fazer um pouco de bibliometria. Até tem aqui, né, se quiser citar, é permitido, né, a sugestão para citação, forneceu aqui no formato de LaTeX, então é bem legal. Muito bem. Então aqui ele vai descrever o pacote como um todo, né? Você pode baixar as bases, né, de 4 fontes possíveis, pelo menos nessa versão, né? E uma vez que você baixou, aqui ele está falando como você baixa. Eu já vim aqui no site da Scopus, peguei uma busca que eu tinha, né? Esse daqui não. Desculpa, aqui eu tinha uma busca que eu tinha realizado, né? E salvei como lista e vim aqui seguindo os procedimentos. Deixa eu só voltar para vocês acompanharem, né? Seguindo esses procedimentos aqui para salvar, né? Então vim aqui no Base, no Search, né? E selecionei a minha lista marcada. Então eu mandei selecionar todo mundo, salvei como lista, já está salvo aqui. E depois que eu salvo como lista, né, a lista está aqui, eu posso fazer o download. Cancelar. Deixa eu visualizar a lista. Aqui, ó. Vamos para as listas salvas. Então, pegando essa listagem aqui, eu consigo visualizar. Clico em todas. Opa. Esse daqui é do Web of Science, né? A gente tem que olhar aqui para o Scopus. Então, eu marco todo mundo, né? E depois clico em exportar, selecionando o BibTeX Export. Então, vamos lá. Todo mundo. BibTeX aqui, ele já tem opção direto, né? Apesar de que você pode utilizar outras possibilidades. Então, clico em BibTeX, deixa o máximo de elementos
que você pode utilizar na bibliometria SAL. Clique em exportar. Eu já exportei, né? Vou mostrar aqui meu histórico de downloads para vocês. Eu já salvei ele como Scopus, e aí ele vem com a extensão .bib, né? No caso de exportar no formato BibTeX, tá? Então, só confirmando aqui, ele pediu para que a gente exportasse no formato BibTeX, tá bom? Beleza. Então, eu já montei aqui alguns códigos. Então, instalei o pacote, já está instalado. Vou apagar tudo isso para a gente ficar limpinho aqui. Tá? Praticamente recomeçar tudo. Né? Vamos lá, Bibliometrics foi lido. E aqui eu vou criar uma base de dados baseada no comando que ele sugeriu, que é esse convert to df, né, para converter em data frame os dados disponíveis nesse arquivo. Eu já fiz o upload do arquivo, ele está aqui, né? Eu cliquei em upload e passei ele para cá. Tá? Qual a fonte você tem que colocar? Aqui dentro da explicação, ele mostra, né, qual a fonte você coloca aqui. Ele sugere Easy ou WOS para Web of Science, Scopus, Dimensions, PubMed, Cochrane. Não tem, aparentemente, para Science Direct, tá? Mas talvez ele consiga fazer isso. Teria que buscar. Mas, enfim, eu baixei aqui do Scopus e ela aparece no formato BibTeX. Então, Ctrl Enter, ele fez aqui a conversão, né? Gerou todos os dados bonitinhos e aí está salvo aqui dentro do data frame, né? Todas as informações separadas do banco de dados que eu baixei. Só para ficar, né, um pouco mais transparente de que banco de dados é esse, eu fiz uma busca que na verdade é uma aluna minha de mestrado que está fazendo essa busca, essa pesquisa. A gente procurou pelo assunto finanças e regionalidade, né? E chegamos a 117 documentos. Se vocês olharem aqui no RStudio, ele aparece aqui 117 observações, e aí ele tem 30 informações a respeito desses 117 artigos, tá? Muito bem. Então agora eu vou rodar uma análise bibliométrica, que ele usa esse comando biblioanalysis, tá? Esse options aqui é para mostrar a quantidade de informação até uma largura de 100 caracteres. Então, vamos ver o sumário dessas informações. É muita coisa. Tá? Então, vou voltar lá desde o começo do comando. Então, ele põe aqui, ó, time span, ou seja, variação do intervalo de tempo dessas publicações. A mais antiga é de 2002 e a mais recente é de 2021. Pode ser estranho, mas journals costumam publicar online, né, artigos que ficarão no seu repositório em 2021. Então, aqui tem 111 artigos científicos, 3 artigos de conferência, né, de proceedings, e 3 revisões de literatura, pelo menos assim classificados pela Scopus, né? Aí tem aqui uma leitura de palavras-chave, então eles encontraram 365 palavras diferentes, os autores, né? Outros detalhes, né? Aqui a contagem da produção científica, né? Autores mais produtivos, então ele elenca aqui, né, quantidade de artigos e artigos fracionados,
não sei, teria que dar uma olhada que seria artigos fracionados. Os top artigos por número de citação. Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, por exemplo, na pesquisa você tem vários achados, e aí, como a publicação sempre é limitada, 15 páginas, aí você vai fracionando a pesquisa, né? O objeto é o mesmo e você vai só, digamos, dando em gotas, e aí ele já faz essa análise. Eu amei esse daí. Legal, interessante, bom saber, né? E aí, além disso, né, aqui, ó, as buscas, né, as fontes mais relevantes, né, espaços, quem diria, né? Quem diria espaços aqui, tem muitos artigos publicados, custos e agronegócio, enfim, tem muitas revistas aqui, muitos periódicos, né, Revista Brasileira de Marketing, até tem pesquisas em que envolve regionalidade e finanças. E aqui, lembrando, né, todos esses artigos que foram citados estão em português. Por isso que a busca aparece com esses journals, a maioria brasileiros. Vamos lá. Que mais? Tem os gráficos aqui, ó, né? Que eu consigo fazer os gráficos dados pelo Bibliometrics, né? Total de citações, média por ano, né? Média de artigos citados por ano, né? Produção científica, então quantidade de artigos por ano, né? Aqui um gráfico de barras mostrando publicações, né, de um único país ou de múltiplos países. Então tem aqui França ocupando, né, provavelmente um único artigo. E aqui tem também aqueles dados lá de autores mais produtivos. Então dá para você verificar quem são os autores que aparecem mais. Vejam que aqui tem um defeito, né? Provavelmente aqui é Araújo e ele não conseguiu decodificar. Então são coisas que a gente tem que observar com cuidado, porque essa leitura básica de análise bibliométrica, a gente sempre tem que conferir esse tipo de informação. Deixa eu ver se eu acho esse D. Araújo. Né? D. Lima. Agora eu não sei onde vai estar esse D. Araújo. Talvez aqui. Vamos organizar aqui. Olha lá, ó. D. Araújo Neto. E aqui D. Araújo Santos A. Né? Tem que ver se isso daqui não é D. Araújo Santos. E aí, justamente, né, corrigir isso lá para não ter esse tipo de problema. Né? Até o formato de citação, a gente tem que tomar cuidado, né, para verificar se, de repente, ele não está separando autores iguais de maneira diferente. Então, isso precisa ser verificado. Né? Aqui tem um outro que vai verificar as citações, né? Então ele mostra para mim aqui os trabalhos citados, né? A quantidade de citações. Aqui os autores mais citados. Então ele coloca esse Bresser Pereira como autor mais citado. Citações locais, ou seja, dentro dessa base de dados, quem cita quem, né? Então aqui eu vou mostrar apenas os 10 primeiros, né? A gente tem pouquíssimas citações locais, ou seja, desses trabalhos que eu localizei a respeito de regionalidade e finanças, pouquíssimos um referencia o outro. Isso mostra
né, há um indício de que essa literatura brasileira, escrita em português, não tem conversado muito entre si, né? Então, há evidências aí de que temos essa questão a ser analisada, né? Então, tem esse trabalho do Marcondes, né, que tem apenas uma citação local, parece que é o único trabalho que teve essa citação local, né? E, no entanto, ele teve 9 citações, né? Aqui tem outras medidas de dominância, que não sei exatamente o que seria essa dominância, né? O fator de dominância, que seria, né? Quem quiser medir H-index de autor, ele faz essa contagem aqui para gente. No caso, ele procurou pelo autor Bornemann, só que não tem esse autor aqui, né? Então, por isso que deu 0. Então, vamos dar uma olhada, né, em todos os autores que tem aqui na minha base e vamos olhar como é que está o índice H desse pessoal. Então, ele vem e fornece para mim o índice H, né? Tem até o G-index também, o M-index, e vai mostrar aqui, né, as informações detalhadas que sustentam o cálculo desses índices, né? Os top autores, aqui ele cria um gráfico, né? Vamos dar um zoom nesse gráfico para visualizar o seguinte: número de artigos, né? Aqui conta apenas o tamanho da bolinha, né? E total de citações por ano, a cor da bolinha, né? Então você tem um artigo aqui que é único de Araújo, aliás, de Aquino. Se eu não me engano, o Aquino é o professor da UNB, né? Tem um artigo, né? E esse artigo tem já 1,25 citações. É um artigo de 2018. E depois tem um artigo mais à frente, e aí tem poucas citações, provavelmente nenhuma, né? Essas cores aqui talvez fossem melhores ajustadas, mas enfim, né? Tem esse Breitenbach com altas citações, com 2 artigos, mas são poucos citados, né? O interessante é justamente identificar a relação, né, dos autores, como eles têm evoluído, né, nessas publicações. Então, o que a gente percebe é o pessoal, tratando de regionalidade e finanças, não tem, né, se dedicado intensamente em continuar suas pesquisas, aparentemente, né? Enfim, tem muito mais outros possibilidades nesse pacote Bibliometrics, né? Aqui é um exemplo que ele forneceu, né? Então você pode pegar aqui a lista de citações. Acho que eu já fiz isso, já coloquei esse citation list aí, né? Aqui aparece, ó, o total de citações. Apareceu um pouco bagunçadinho assim, porque o espaço é pequeno para visualização, mas ele consegue fazer, né, se você aumentar o tamanho, mostrar todos assim, de maneira, né, completa. E aí tem, quem quiser medir coeficiente de Lotka, né, é bem legal, porque é um coeficiente que tem ganho notoriedade para o pessoal calcular a importância, né, a relevância de uma publicação. Então tem aqui, né, alguns resultados para vocês avaliarem. Eu não sou um grande conhecedor desse coeficiente, né? Vamos ver aqui por... Acho que eu já coloquei aqui, né? Autor prod está aqui. Então, tem essas medidas, vai construir uma distribuição de frequência, né? Até dá para fazer aqui um gráfico
da lei de Lotka. Vamos ver o gráfico, só tem uma linha, provavelmente, né, por deficiência da nossa base de dados, né? Aqui tem o teórico e o observado, né? Ah, tá. Desculpa. Tem aqui sim. É que eu não examinei, né? Então mostra aqui o comportamento, né, da produtividade dos autores, né? Então, são poucos. Professor, Diga. vamos trabalhar os conceitos, as palavras, por exemplo, né? Ao longo do tempo. O uso de um conceito ao longo do tempo, já que eu vi esse gráfico com a produção dos próprios autores, né? Mas eu queria concentrar-se num conceito, por exemplo, o conceito de regionalização, aí, né? Desde, enfim, ele acho que começou lá por 1900, mas não nesse sentido, assim, mas que eu pudesse, por exemplo, num hiato de tempo, né? 20 anos, 30 anos, quais foram os principais autores dentro dessa base de dados, né, que trabalharam isso, e a evolução, assim, quantitativa, né? Uhum. Sim, dá para fazer muita coisa. Ó. Esse gráfico, por exemplo, está medindo a colaboração entre países. Logicamente, o Brasil ia ser muita coisa, mas a gente queria ver a força de colaboração entre outros lugares, né? Então, aqui, por exemplo, nessa base de dados, a gente vê uma forte colaboração com Portugal, né? E pequenas colaborações com Reino Unido, Austrália, Holanda, China. Tem até um trabalho que tem colaboração Austrália e China, né? Estados Unidos e França, por exemplo, né? Aqui fica um exemplo. Tem várias possibilidades, né? Aqui dá para navegar e se divertir com rede de cocitação. Vamos fazer a, a ocorrência de palavras-chave, né? Então tem aqui, dá uma olhadinha nas redes palavras-chave, né? Então a gente tem um acumulado, 3 grupos aqui, né? E fora isso, né? Mas é interessante porque o grupo de variáveis associadas à gestão estão num grupo, depois tem um grupo associado à área pública, né? Companhias de distribuição de energia, padrões regulatórios, né? Soluções industriais. E aqui tem esse que deve ser do pessoal de agro, né? Animalia e Suide, né? Então, enfim, tem muitas possibilidades, né? Bom, acredito que seja isso, pessoal. Foi um prazer ministrar esse curso para vocês. A gente encerra essa primeira fase do curso aqui. Eu vou precisar do CPF de vocês. Eu acredito que eu não pedi do pessoal de R o CPF para lançar os certificados. Então, por favor, né, depois podem colocar aqui no chat ou mesmo me mandar por e-mail para quem não quiser colocar. Eu vou deixar até sexta-feira para que vocês me enviem o CPF para eu poder emitir o certificado até semana que vem. Tá bom? Mais dúvidas? Só agradecer. Muito obrigada por, enfim, acrescentar um pouco mais na nossa qualificação, né? Qualidade em pesquisa. Sim, Muito obrigada. eu que agradeço. Rose, grande abraço, boa Pessoal, sorte muito aí. obrigada. Opa, Obrigadão. imagina, Daniele, um prazer. Prazer foi nosso, com certeza. Valeu, gente. Um grande abraço e até o próximo curso. Já já eu lanço o próximo, tá bom? Até. Até.